de luta. É demais. De quanto? It's over 9,000. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho para Belo Horizonte. E vamos ver, né? Vamos conversar, vamos bater papo. É legal a gente estar pertinho assim. Espero responder as perguntas de vocês. Algumas acho que eu não vou poder responder, enfim, mas vamos lá, vamos ver o que vai sair aí. Seja bem-vindo. Você não sabe o quanto que eu já falei. Traz o Alfredo. Traga o Alfredo. Porque, olha pra você ver. Você é o responsável, então. Falta não é cota de gritar não, viu, meu amigo? Maravilha. Seja bem-vindo. Primeira vez em Belo Horizonte? Primeira vez. Trataram você bem? Muito bem. Então tá ótimo. Então vamos começar. Porque hoje só o caca gordo hoje. Pode fazer uma pergunta já, pode começar. Eu vou começar? É? Você quer começar? Ele pode começar contando um pouco como ele começou a fazer dublagem, começar a contar a carreira dele, ué. Pra introduzir. Tudo bem ficar em pé? Pode. Mais mobilidade para... Bom, pessoal, como eu comecei a dublar? Eu sou ator desde 1990. Comecei a fazer teatro em 89, 90, né? Mas eu trabalhava nos bastidores. Aí em 1993, eu fiquei sabendo de um teste que ia ter para dublagem, para novos dubladores, num estúdio em São Paulo chamado Megasom. Aí eu fui lá, né, eu e mais dois amigos, né, eu fazia só teatro, então vivia só de teatro, aquela coisa. Aí eu fui lá fazer o teste. Entrei no estúdio, fiz o teste, o diretor gostou, olhou pra mim e falou: olha, já vai ter uma escala pra você hoje, fica aí que a gente já vai te chamar. Aí eu fiquei, né, fiquei esperando lá um tempo no estúdio. Entrei no estúdio, a minha primeira escala era uma novela mexicana. Não. E o personagem, Capanga 1. Era uma novela mexicana com muita aventura, muita ação, tinha muitos capangas, né? Pelo menos era o número 1, hein? Né? Era alguma coisa. E a partir daí não parei mais. Uma coisa que eu achei interessante nessa primeira escala que eu tive, que a gente chama de escala, né? Quando você é chamado para fazer uma hora de dublagem, a gente costuma chamar de escala. O diretor era o Nelson Batista, que era simplesmente a voz do Jerry Lewis. Vocês conhecem Jerry Lewis? Já ouviram falar? Um grande comediante americano, pesquisem aí no Google, vocês vão achar. Então era um cara que sabia muito, manjava muito. Então eu entrei no estúdio assim, né? Tremendo, primeira vez. A grande responsabilidade do professor Loprado, né? Sim, com certeza. E tantos outros filmes por aí. E foi assim, aí não parei mais. Tô até hoje aí. Já lá se vão quase 25 anos, né? 25 anos já? 25 anos, né? Essa labuta. Não, todo dublador, já tivemos vários outros convidados, né? Todo dublador também é um ator também. Então, já teve experiência já também fora de dublagem? Já teve teatro? Eu comecei fazendo teatro, né? Eu sou do teatro, digamos assim. Comecei nos bastidores, fazendo a parte técnica do teatro, contra-regra, operador de luz, operador de som, iluminador, diretor de cena, enfim, todas essas coisas, até que eu fui fazer figuração no espetáculo, e aí percebi que talvez levasse um pouquinho mais de jeito para ficar no palco e não nos bastidores, ou nas coxias, como a gente fala, né? E aí comecei a fazer teatro, fiz vários e vários espetáculos, fiquei um bom tempo tentando viver de teatro, até que apareceu a dublagem, e aí eu fui engrenando nesse meio. A dublagem, ela literalmente te suga, né? Quando você começa a trabalhar muito, você não tem tempo para mais nada. Hoje não, hoje eu dei uma pausa, dei uma parada, né? Já tô aí, já sou um dinossauro, né? Então já tenho tempo para fazer outras coisas, né? Alguma pergunta? Mel? Tem pergunta aqui já. Perguntas. Vocês querem fazer? Ó. Você tem esperança ainda entrando no Super VIP Brasil? É uma ótima pergunta, bem colocada. Eu já esperava essa pergunta. Essa você pode responder? E a resposta dessa pergunta é: não posso responder. Mas é aquela que não posso perguntar, mas a pessoa já Não sabe. posso responder, né? Já sabe.
Não pode falar Ah, nada. mas eu não posso falar nada, vocês não ouviram nada, né? Tá? Eu não posso responder. Mas aproveitando que ele falou do Dragon Ball, que é um dos... Pode dizer que é o seu trabalho, assim, mais reconhecido da dublagem, que é dublar o Vegeta. Tem um bloco do Pokémon também. É, tem vários personagens, mas eu acabei ficando um pouquinho mais conhecido pelo Vegeta, né? E como foi o convite? Foi uma escala? Como é que foi? Ah, isso foi muito engraçado, porque eu fui chamado para fazer teste para dublar o Goku. Mas aí eles precisavam de alguém que tivesse uma voz um pouco mais leve, né? Um pouco mais leve, um pouco mais, enfim, que soasse até um pouco mais infantil, né? Um pouco mais ingênuo. E aí, obviamente, eu acabei não pegando. Por mais que eu fizesse uma voz, oi, eu sou o Goku. Olha o que vocês perderam, né? Olha que vocês perderam, né? Não soa tão bem, né? Mas enfim. Aí, enfim, eu não peguei o teste, obviamente. Mas depois apareceu esse personagem, o Vegeta, e aí na época, os responsáveis por escalar as vozes e tal, me colocaram para fazer o Vegeta, e eu tô aí fazendo o Vegeta desde então, né? Teve um momento em que eu deixei de fazer o Vegeta, porque, infelizmente, a temporada foi para um estúdio em que eu não trabalho há muito tempo por questões éticas, e aí a gente brigou, até alguns dubladores brigaram para ir para outro estúdio, mas enfim, não conseguimos ganhar essa briga. Ele acabou sendo dublado em outro estúdio, quem fez foi um outro colega, mas quando saiu de lá, eu acabei fazendo. Então teve 2 longas, né? 2 para cinema e tal, voltei a fazer, fiquei muito feliz. Vegeta é realmente como, né, deixar de mencioná-lo. Tem 2 tipos de fã do Dragon Ball. O pessoal que é fã do Goku e o pessoal que é fã do Vegeta. É, eu sei bem disso. Tem alguma pergunta? Sim. Tem 2 perguntas. Fala seu nome. Diogo, qual que é o poder de luta do Kakaroto? É de mais de 8.000! Aproveitem. Você tinha mais um? Tem. Você indica algum curso de dublagem aqui em BH? Eu não conheço nenhum curso de dublagem aqui em BH. Mas acho assim, primeiro de tudo, antes de fazer um curso de dublagem, faça um curso de teatro. Porque a bagagem que você ganha fazendo um curso de teatro é muito grande. Isso vai te ajudar muito a ser um dublador. Porque na dublagem, de manhã você faz um anime, à tarde você faz um documentário do Discovery, você fala as capivaras do Gogoso, né? À noite você faz um policial americano, né? Então assim, você precisa ter cartas na manga para interpretar, senão vai ser sempre a mesma coisa, né? O cigano lá da novela, que é tudo, se tá nervoso, eu estou nervoso. Se tá feliz, eu estou feliz. Não tem, né, nenhuma variação. Então você precisa ser ator mesmo. Então eu te aconselho a primeiro fazer um curso de teatro e, paralelamente, pesquisar. Lá em São Paulo tem cursos de dublagem que fazem parceria com escolas de teatro. Então você já faz os 2 juntos. Aqui em BH eu não sei se existe isso. Não. Tá bom. Tem algum trabalho que você não gosta ou gosta menos de dublar? Por exemplo, a gente vê muito, às vezes, esses programas de culinária, esses programas que tem aquela dublagem, você vê que parece que o dublador não está gostando de fazer aquilo, está meio forçado. Você tem algum tipo desse trabalho? Olha, em geral não, porque assim, você entra no estúdio, você tem que fazer direito. Não dá pra... mas tem uma coisa ou outra que é mais chato de fazer, né? Por exemplo, tem uma série que eu dublo, chama Scandal. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar e tal. É live action, né? Então é imagem real. A série é muito legal, fala de política, né? É um House of Cards, mais ou menos assim. Só que o personagem que eu faço, ele fala muito rápido, tem muitos bifes. Bifes que a gente fala é uma fala muito grande, né? De página inteira. Então, às vezes, é
é difícil de fazer, então cansa um pouco. O próprio Vegeta, vamos combinar. A primeira temporada que eu fiz, eu saía extenuado, né, cansado do estúdio, porque voltou. Eram segundos, assim, às vezes 10, 15 segundos de risada. Então, às vezes, olha, não dava. E aí emendava, né? Né, era uma emenda de uma risada para um grito e depois para o esplendor final. Então, é legal, mas é cansativo. E alguns programas documentários, né, ou reality show e tal, tem uns que são muito chatos mesmo de fazer, mas você tem que fazer direito, né? Porque senão fica aquela coisa que eu chamo de dublês. É uma linguagem que você tem na dublagem, que é um jeito de falar que... Alô. Estão ouvindo bem? Sim. Então, tem uma linguagem da dublagem que eu não gosto. Eu vou mais pro naturalismo. É claro que o Vegeta, ele pede uma interpretação mais exagerada, né? Mas mesmo assim eu tenho que ser o mais natural possível. Agora, tem muito dublador que acaba desenvolvendo uma linguagem que é o chamado dublês. Só isso. Alô. Opa, esse tá melhor. Vai trocar o cabo aqui. Enquanto ele troca... Não vou. Alô, opa, agora sim. Então, a chamada linguagem do inglês, que é assim: veja bem, eu acho que quando ele chegou aqui, ele me disse... Vocês já ouviram isso? Vocês acham legal isso? Não, né? Então, assim, é muito chato de ouvir, né? Uma coisa chata. Mas, eu lembro de uma fala do Vegeta muito interessante, que é como eu estou me sentindo agora. Eu sou calmo e tenho o coração puro. Meu coração é pura maldade. Mais perguntas aí? Ó, aquele ali levantou antes. Vou passar o microfone, gente. Cuidado com o microfone. Alô. Microfone ok? Você falou para os jovens que têm vontade de ser dublador, né? Indicou iniciar pelo teatro, né? Posteriormente um curso de dublagem. E outras línguas também é importante para o dublador, ele saber um inglês fluente, um espanhol, ajuda na profissão? Ó, essa pergunta gera muita controvérsia entre os dubladores. Tem alguns dubladores que acham que não, isso é bobagem. Porque você, ainda mais hoje em dia, né? Você dubla, por exemplo, eu já dublei filme japonês, espanhol, romeno, dinamarquês, alemão, francês, espanhol, chinês. Então, se é bom saber algum idioma, você teria que saber todos, né? Mas a grande maioria dos projetos que se dubla no Brasil é na língua inglesa. Então, assim, se você tem um entendimento melhor da língua, ajuda bastante, principalmente para o sincronismo. E no caso do diretor, né, eu sou diretor de dublagem também, às vezes você pega um projeto que tem traduções horríveis. Por exemplo, eu dirigi o House, conhecem o House, a série? Eu dublei o Dr. Wilson e dirigi também, escalei as vozes principais e tal. Aí tem tinha um momento lá do House que ele fala assim: I miss my soup for that. Aí a tradução veio: tô perdendo minha sopa por isso? Tá me zoando. Aí eu falei: deixa eu ler de novo. É isso mesmo, né? Só que na verdade ele estava dizendo: tô perdendo minha novela por causa disso, que ele adorava assistir uma novelinha, ele ficava lá nos quartos e tal, né? Enfim, então, se é um diretor que não sabe nada, por exemplo, vocês já ouviram falar de nazismo, né?
Já ouviram falar de campo de concentração, de Auschwitz? Já? Beleza. Tem um filme que foi dublado, em que, por algum erro de tradução, em vez de Auschwitz, colocaram Auschwitz. Isso é história, né? Isso não tem como você mudar isso. Mas aí mudaram. Aí a diretora falou, não, veja bem, todo mundo já falou. Quer dizer, ela não tem o mínimo de... não é nem idioma, né? Já é história mesmo, não tem o mínimo de noção. Mas é isso. Tem mais perguntas? Então vocês têm esse aval, se precisar mudar alguma coisa, tipo, não só com você como diretor, mas o dublador, ele tem esse aval, tipo, se achar que não tá legal, ele pode mudar? Em geral sim, mas depende do projeto, depende do diretor e do dublador, né? Eu como diretor, eu deixo o dublador livre, e se é um projeto mais naturalista, mais atual, eu coloco gíria, eu só deixo soltar o texto, né? Em vez de falar, vamos sair, eu falo, vamos sair. Né? Agora, se é um projeto que é uma coisa de época, né? Lá de trás, precisa falar tudo certo, né? Então aí a gente tem que manter essa linguagem também. Agora, tem alguns projetos que o distribuidor já diz, ó, não pode mudar nada do texto, tem que deixar tudo que está aí. Então você tem que se virar para encaixar aquele textão naquela boquinha, né? Ou aquele textinho que às vezes você tem que falar assim para caber na boca e o cara tá batendo lá, né? Isso é terrível, né? Então, cabe a quem curte dublagem falar sobre isso, reclamar, pô, essa dublagem tá ruim. Por exemplo, tem não é exatamente um canal aí, né? Vocês devem conhecer, que tá tendo muitas séries, né? Não vou falar o nome aqui, vai. Tendo muitas e muitas séries e filmes e tal, você vai lá, paga um valor por mês e tem direito a ver tudo e tal. Então, tendo muitas dublagens de lugares, de outros, além de Rio, não que tenha que ser só em Rio e São Paulo, não é isso, mas tem muitas dublagens muito mal feitas. Imagina você pegar um personagem conhecido, um Johnny Depp, por exemplo, falando, vamos embora agora, nós precisamos sair daqui. É terrível, né? Se vocês assistirem algumas dessas séries, vocês vão ver que as dublagens estão terríveis. Então, cabe a quem gosta de ver dublado ir lá, olha lá, vamos reclamar, vamos falar, né? Vamos fazer barulho aí para eles colocarem em lugares melhores e para esses estúdios que estão chegando agora aprenderem, né? Fazerem um upgrade, trazerem gente que sabe do assunto para fazer workshops, para ajudar, né? Que quanto mais gente trabalhando, melhor, mas vamos trabalhar direito, né? Exatamente. Só um recadinho aqui, tá vendendo meet and greet para Alfredo lá na portaria por R$50, tá, galera? Se alguém quiser ainda comprar, ainda dá tempo. Temos uma pergunta aqui agora, depois eu prego. Meu nome é Ayrton. Ayrton. Prazer, primeiro eu queria agradecer pelo trabalho, eu sou muito fã. Obrigado. E eu queria saber se você leva alguma coisa da sua vida, tipo, alguma coisa, se você fica puto que bateu o carro, ou então alguma coisa que aconteceu de ruim ou de muito bom, pra você passar pro personagem, que você conseguisse chegar naquele ponto de sentimento que o personagem tem. Tipo, é muito diferente você pegar o Wilson, o Vegeta, ou para qualquer outro personagem. Então eu queria saber se você passa seus sentimentos para esse personagem para você conseguir entrar no que o roteiro está pedindo. Pergunta legal. Isso acontece com certeza, precisa acontecer, né? Você não pode ir frio, você tem que se aquecer. E você se aquece aproveitando o que acontece com você, né? Então, por exemplo, o Vegeta, eu conseguia canalizar as minhas raivas, né? Dublando ele. Às vezes eu ficava sem voz. Muitas vezes eu fiquei sem voz, mas enfim. Agora, isso é interessante. Tem um grande diretor de teatro chamado Konstantin Stanislavski, né? Que ele criou um conceito para quem faz teatro, que é o de memória emotiva, que é você aproveitar as suas memórias que geram emoção, enfim, que geraram emoção e tal, para colocar numa determinada cena em que você precisa de uma emoção parecida. Então você está lá falando, meu amor, não vai embora. Na verdade você está pensando numa outra coisa, mas você está da sua vida, mas você está inserindo aquela emoção ali e transformando. E acontece muito, é muito comum
de você dublar coisas, filmes, enfim, séries, que estão falando de problemas, de questões que fazem parte da sua vida. Relacionamento, separação, namoro, bullying, todas essas coisas que você já viveu em algum momento, né? O 13 Reasons Why agora, por exemplo. Muita gente se identifica, porque muita gente já passou por coisas parecidas. Na hora de dublar, isso vem muito à tona. Já teve muitos personagens que eu dublei que eu pedia para parar um pouco, que vinha uma emoção muito forte, falava, não, pera um pouquinho, senão eu não consigo nem falar, né? Você tem que ter uma emoção mais suficiente para você conseguir falar, conseguir dublar, né? Senão trava tudo. Eu vi um vídeo que era você com o Wendel. Alô? Eu vi um vídeo de você junto com o Wendel, que vocês fazem guacamole, né, no canal. Sim, e você também falou que você também é psicanalista também, né? Isso. Psicólogo, você falou até do psicodrama. Sim. E como também você é ator, dublador, diretor, psicólogo. Então, qual que também dessa parte do psicodrama, da parte do psicólogo, psicanalista, também te ajuda também nisso? De você entender o personagem, qual é a emoção que ele passa? Ah, com certeza, ajuda bastante, porque ao estudar psicologia, psicanálise e tal, você tem uma noção maior do psiquismo, né? Do que acontece no psiquismo e tal, e isso te ajuda a embasar melhor a sua interpretação. Isso te ajuda a entender melhor aquilo que o personagem está querendo passar, os transtornos psiquiátricos, as emoções em geral. É muito interessante. E, enfim, eu me desdobro, né, nesses papéis todos, consigo administrar todos, mas não é tão simples assim. Tem alguma pergunta? Mais Tem pergunta perguntas? aqui, ó. Estão falando que você tá nervoso na frente do Vegeta aqui. Eu falei pra ele no início, faz anos que eu peço, mas sempre dava algum problema. Eu falei, não, tem que chamar o Alfredo, tem que chamar o Wendel, não pode, tem que ter os dois. Você não passa de um verme insolente! Você que pediu pra fazer pergunta? Foi? Agora. Aqui, primeira coisa, meu nome é Lucas, eu gostaria de pedir você para me chamar de verme maldito ou inseto maldito, por gentileza. Lucas, seu verme maldito! E outra coisa, deixa eu perguntar, das lutas entre o Freeza, o Cell e o Majin Buu, qual você mais gostou de dublar? Ah, sem dúvida, Majin Buu. Porque é muito engraçado, né? Aquela vozinha. Muito legal. Aproveitando, Alfredo, Sim. fica falando aqui o Lucas, como é que é a interação sua com os fãs? Tem pessoal que pede muito, reconhece sua voz na rua. Eu falei, você também faz, trabalha também como psicólogo. Alguma hora alguém numa sessão alguém falou, eu conheço sua voz. Já aconteceu. Aí eu falei, o que é, seu insolente? Não, mentira. Acontece, mas não atrapalha, né? Porque são papéis diferentes. Se eu percebo que a pessoa foi procurar por esse motivo e tal, eu já deixo claro desde o começo. Aqui eu sou psicólogo, não sou dublador, não vou dar autógrafo, não vou fazer a voz, nada disso. Mas o reconhecimento na rua, assim, na hora de, sei lá, comprar um pão na padaria, alguém falou, conheço sua voz. Olha, eu não lembro disso ter acontecido ainda, viu? Eu acho que eu não tive essa... O que acontece muitas vezes é a pessoa olhar, né, ficar meio assim, achar familiar, né? Mas depois que você conta, você fala, eu sou dublador e tal, e você começa a falar, a pessoa, é mesmo? Nossa, agora que tô ouvindo a sua voz e tal. Mas assim, espontaneamente, eu não lembro de ter acontecido. Deve ser interessante. Mas você tem muito contato com os fãs? Olha, eu gostaria de ter mais, eu tenho pouco porque, enfim, tantas coisas para fazer aí, né? Eu acabo não conseguindo responder, não é porque eu sou... Alguns até falam, né? Tem os haters, né? Que não responde, que isso, que aquilo. Mas não é, que realmente não tenho tempo para fazer isso, para me dedicar como outros colegas têm, né? Eu tô pra vocês terem uma ideia, eu tô para montar um canal no YouTube, eu não sei há quanto tempo, para falar, para
para ter essa proximidade, para contar essas curiosidades e falar mais do dia a dia, mas eu não consegui fazer ainda. Então, já tem até nome e tal, tem um logozinho, mas não consigo. Enfim, uma hora vai sair, tá? Espero que vocês tenham conhecimento disso. Mas é isso, assim, eu gostaria de estar mais próximo, mas infelizmente não consigo. Pergunta? É o seguinte, tem um desenho na antiga Animax chamado Han the Samurai Girl, que é do Japão medieval. Você foi longe, Bruno, você foi longe. Eu tenho medo dessas perguntas. Saiu poeira. Tenho medo. Não, o que acontece? Voltando àquela questão sobre uma liberdade maior para colocar gírias e coisas do tipo, lembrando que o anime se passa no período feudal japonês, acha normal alguém utilizar a expressão nesse anime mesmo? Vai empilhar como na ladeira que você ganha mais. Eu lembro disso. A casa vai cair. Você vai acordar com a boca cheia de formigas. Eu me lembro que eu vi um ou outro passante assim desse desenho que me lembrava muito disso agora. Você recorda disso? Teve direção disso? Eu não me recordo, mas eu não concordo com isso. Eu acho que se é uma coisa de época, você tem que manter a linguagem que era na época, né? Por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar: ô gente, é uma brasa, amora. Vocês não vão nem lembrar, né? Nem saber do que é isso. É uma gíria lá dos anos 50, 60. Mas, se é uma série, um anime, um desenho de época, mas com um tom de comédia, em que no próprio original eles utilizam essas expressões e fazem essas brincadeiras, faz todo sentido a gente também colocar isso na dublagem. Então o diretor precisa ter esse critério, porque senão realmente fica uma coisa esquisita. Sim. Aproveitando que a gente falou do Vegeta, tem um que também é um dos grandes trabalhos que também são os meus favoritos, que é o Brock do Pokémon. Quem gosta de Pokémon aí? Não me deixaram na mão. Ei, Ash, vamos embora! Onix, vai! Ai, Camila Joy, cadê você? Tem uma história interessante também, é parecida com a história do Dragon Ball, né, o Pokémon. Eu fui chamado para fazer teste, não pro Ash, obviamente, né? Eu falei: ei, Pikachu! Não ia funcionar, né? Também não ia dar certo. Mas eu fui chamado para fazer teste pro James, né? E eu gosto do personagem James, acho que é legal, um trabalho de interpretação legal e tal. Mas aí quem pegou esse personagem foi um outro dublador, o Márcio Araújo. E aí apareceu o Brock. E aí o diretor me colocou para fazer o Brock, né? E o Brock também foi, aí dublei o Brock por 12, 13 anos. Nossa, muito Teve tempo. um ano que ele foi lá pra ilha, não sei das quantas. E aí ficou lá, né, um tempo, tirou a barriga da miséria lá, tal, e aí voltou, né? Mas eu sempre gostei muito de dublar o Brock. Dublei em vários estúdios e de várias maneiras. Dublei Pantano Bananeira, não, mentira. Dublei com muitas pessoas, né? A gente dividia, porque a dublagem é assim. Vocês sabem como funciona? Já assistiram vídeos de como é a dublagem? Tá? Não preciso falar sobre isso aqui, né? Ou precisa? Não, né? Sim ou não? Fala como era antigamente e como que é agora. Que antigamente vocês dublavam todos juntos, né? Aí agora como é que é? Sim. Se você acha que precisa, ligue para 0, não, mentira. Antigamente dublava todo mundo junto, não tinha som. Hoje a gente dubla com fone de ouvido, você ouve o que está acontecendo no original, mas antigamente não tinha. Então você assistia a cena algumas vezes, na hora de gravar era mudo e você tinha que decorar aquilo ali praticamente para poder fazer direito. Se não fizesse direito, tinha que voltar tudo. Então imagina uma cena do Dragon Ball Z que tem um monte de gente falando, né? Tem a Bulma, tem a Videl, tem o Kuririn, tem todo mundo falando. Então junta todo mundo na estante, fica um do lado do outro, assiste a cena umas 3, 4 vezes, vamos gravar. Na hora de gravar, se um deles errar, tem que voltar tudo. Então, aí era difícil. Hoje em dia é moleza, né? Porque hoje em dia você
em alguns momentos você não precisa nem sincronizar, porque tem a máquina lá, o tal do Pro Tools, que bota, você puxa a fala um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, você estica, você comprime, então está muito mais fácil dublar. Você tem o som, enfim, às vezes você dubla sem a imagem, depois a pessoa vai lá e encaixa, né, aquela fala, aquele áudio na boca. Mas o Brock eu dublei esse Cheguei, que é um trabalho de voz original, que são animações brasileiras. Então você é o criador. O dublador ele copia, né? Ele pode dar uma melhorada no trabalho, mas ele tem que ser mais ou menos fiel ao original. Na voz original você cria a voz. Então é muito interessante. Por exemplo, vocês já devem ter assistido O Irmão do Jorel. Sim. Então é muito interessante. Eu estou fazendo o Billy Doidão. Qual é, piranha? E isso é voz original, você cria a voz, né? Então é um outro trabalho, uma outra forma de fazer. Também você pode fazer de diversas maneiras. Por exemplo, no Japão a voz original em geral é feita depois da animação. Por isso que o sincronismo dos animes é terrível, é um dos mais difíceis de fazer, porque não tem um respeito com a boca, com o que você está falando. É mais ou menos aí, começou junto, terminou junto, mais ou menos, tá bom, né? Agora, o processo de voz original ideal é você fazer a voz antes da animação, e aí o animador vai animar em cima da sua voz. Essa que é a grande criação, né? Falando em sincronismo, tem uma história muito boa. Me conta como é que foi a história de fazer a fusão no Dragon Ball. Isso foi interessante, porque a fusão eu dublava junto com o Wendel, né? Esse período que tinha a fusão e tal, a gente fazia junto, né? Fusão! Paguei o mic, pronto. Mas era interessante porque a gente chegava no estúdio e geralmente era de manhã. E aí, por algum motivo, por excesso de trabalho, enfim, ou por outras coisas, o Wendel estava sempre muito cansado, né? Enfim, muito sonado. E eu, não que eu não estivesse, mas eu estava um pouquinho melhor, sabe? Aí o que acontecia? Enquanto a gente ensaiava a cena, eu marcava as pausas, porque tem lá, a tela está aqui tem uma estante que tem o texto, então você lê o texto aqui, vendo a imagem, né? Então tá lá, seu verme maldito, eu vou acabar com você, cacarô. Você vai marcando as pausas, onde a boca para, você para ali na pausa, né? E aí o Wendel ele ficava dando uma cochiladinha no estúdio, eu ensaiava, marcava as pausas, na hora de gravar, falava, vamos gravar. Aí ele vinha e tinha que ir nas pausas que eu fazia, né? Então foi interessante. Tem mais alguma Tem pergunta? várias perguntas. Opa! Primeiramente, time Vegeta. Bom, eu como uma pessoa que já fez curso de teatro e tenho uma particular vontade de ser dublador, legal. Vou fazer o curso depois. Você acha que o próximo passo depois disso é me mudar para São Paulo, para o Rio, bater na porta da Unidub ou algum outro estúdio de dublagem e tentar, ou esperar um mercado emergente de dublagem aqui em BH? Qual a sua opinião sobre isso? Eu não sei como é o mercado de dublagem em BH, se existe algum mercado. Já ouvi falar que algumas coisas estão sendo feitas, se não em BH, mas no entorno. Mas eu não tenho convicção, mas não posso provar, né? Não, eu sou atriz também, já procurei saber. Aqui em BH o mercado ele é muito, muito fechado. É quase nenhum. E são poucas coisas que vai pra fora. E normalmente quando eles lançam, eles às vezes não é aprovado. Então, tá. e tipo assim, aqui o pessoal é muito desvalorizado. Eles não pagam o que é devido, tem que pagar pro dublador. Essa é a briga antiga, né? Olha, essa é uma das brigas mais antigas da dublagem. Receber direito, né? Receber os direitos autorais, né? Pela sua voz e tal, enfim, isso é uma briga danada. Agora, não há dúvida de que o grande polo de dublagem está no eixo Rio-São Paulo. E em São Paulo agora tem, se eu não me engano, tem Campinas, tem São José dos Campos, talvez. Parece que em Curitiba tem alguma coisa. Talvez Florianópolis, mas é pequeno. Se você
quer ser dublador, se é o seu sonho, se você quer viver disso, vá para São Paulo ou vá para o Rio. Ou faça como muitos estão fazendo, eles estão na ponte aérea. Fica 3 dias no Rio, 3 dias em São Paulo e vai se virando, né? Porque o mercado está assim. Agora, está abrindo para outras praças. Pode ser que daqui uns 5, 10 anos, BH seja um novo grande polo de dublagem. Por enquanto ainda não. Tomara, tem que diversificar, né? Eu acho muito legal você poder ouvir outros tons, outras vozes, outros timbres, outros sotaques, né? Por que não em Pernambuco? Né? O Vegeta falando, ó, gente, seu velho maldito! Né? Como seria o Vegeta mineiro? Ô, seu velho! Ô, seu velho maldito! É claro, gente, isso é uma caricatura das caricaturas, né? É claro que não é assim. Você falou dessas viagens todas, ficar viajando, não cansa, por exemplo, viagem é um trem que cansa muito, inclusive deve afetar a voz, né? Então ficar toda hora, vai para o estúdio em outro lugar, vai para o estúdio em outro lugar, como é que tem que lidar com isso? Essa questão, até para ser diretor também, né, na parte de direção? Ah, sim, Enfim, você tem que, como diz o Faustão, né, se vira nos 30, né, você tem que fazer de tudo, mas tem alguns cuidados com a voz que são importantes, são os básicos, né? Evitar tomar gelado, esse choque térmico, sai de um lugar com ar-condicionado, vai para um lugar que está quente, né? Procurar dormir de 8 a alguns 12 horas, né? Mas enfim, de 8 horas tá bom. Esse é o meu sonho. Você já tá no caminho já. Dois. Nossa, se eu pudesse. Enfim, mas pelo menos 8 horas para você descansar, fazer exercícios vocais de aquecimento, né? Enfim, isso é muito importante. E manter sempre uma ponte com o aprendizado. Isso transcende um pouco os cuidados físicos, né? Mas por exemplo, eu sou dublador, não faz muito sentido o dublador não gostar de ver coisa dublada. Eu só não vejo dublado quando eu começo a ver, tá muito ruim, aí eu fico constrangido. Isso acontece, infelizmente, com uma certa frequência. Eu falo, putz, ainda mais que eu sou diretor, então eu falo, é o fulano. Primeira fala já diz, é o fulano que está fazendo. É a Beltrana, é isso, Então, é difícil. Mas quando você vê um filme bem dublado, você nem percebe que ele é dublado. Não é isso? Você começa a assistir, você fala, acaba o filme, você fala, nossa, que legal o filme. Era dublado. Puxa, nem... Você só lembra que o filme é dublado quando tá ruim, né? Exatamente. Quando tem um cara velho e bota um garoto pra fazer, né? Ou quando é uma criança, bota alguém... Eu faço voz de menino, mas imagina eu fazendo voz de menino num filme, né, live action lá, imagem real. Vai ficar uma coisa muito caricata. Eu acho que não vai funcionar muito bem, né? Às vezes dá num desenho, uma coisa assim, mas num filme, o cara tá lá, vamos botar alguém que chegue mais perto desse timbre, ou se possível até mesmo uma criança, né? O mercado de dublagem para crianças está crescendo bastante também. Pergunta aqui? Pergunta. Fala, Alfredo, primeiramente eu gostaria que você pudesse mandar um alô pra galera do Dicas de Animes aí, com a voz do nosso querido Vegeta. Estamos no time Vegeta também, viu, gente? Time Vegeta? Você pode mandar um olá pra gente, galera do Dicas de Animes, por favor. Dicas de Animes é o nome do nosso site, do nosso canal. A gente está fazendo a cobertura aqui e eu sou muito fã dos seus trabalhos, sério. Eu sou apaixonado pela dublagem brasileira, principalmente a dublagem um pouco mais antiga. Se você puder mandar um recado pra gente. E a segunda pergunta, passa pra vocês sobre essa. Beleza. Fala aí, pessoal do Time Vegeta. Vocês não passam de uns vermes insolentes, seus malditos! Excelente. Muito obrigado. E uma segunda pergunta, eu sou muito fã de dublagem, eu tenho sonhos também de fazer dublagem. Legal. E a gente vê uma diferença muito brusca das dublagens dos anos 90, do início dos anos 2000, para a dublagem atual. A gente vê até mesmo a questão de, por exemplo, falar, rapadura é doce, mas não é mole não. E outros tantos, tipo assim, todas as outras naturalidades que os dubladores têm. Qual que você acha que foi a grande divisor de águas para a dublagem desse tempo para a dublagem mais atual? Vamos colocar a partir de 2010, por exemplo. Olha, eu acho que houve uma mudança geral no mercado. Não só de dublagem, mas no mercado de audiovisual. Antigamente, realmente, as séries, a dublagem, por exemplo, era mais ou menos assim. Ei,
que você acha que está fazendo aí? Saia daí agora. Hoje em dia a mesma fala seria, ô, o que está fazendo aí, ô? Sai daí, cara, né? É outra coisa. Mas por quê? Porque o público pede algo mais próximo dele, mais natural. As próprias locuções, né? Antigamente uma locução, por exemplo, de um banco era: venha para o nosso banco, abra uma conta. Hoje em dia você já pensou em abrir uma conta? É muito mais conversado aqui, né? Porque é o novo formato para chegar mais perto do público. Isso é uma tendência e a dublagem acompanhou isso. Mas ainda tem alguns vícios, algumas coisas que remetem, porque tem muita gente daquela época que ainda trabalha hoje, então é um pouco resistente a essas mudanças. Você chega lá e está escrito lá: nossa, isso vai ser muito difícil pra gente. Aí o dublador vai lá e diz: ah, pode gravar. Aí ele coloca: a rapadura é doce, mas não é mole não. Se tem um diretor das antigas, vai falar: ô meu filho, veja bem, você está mudando o texto aí, não pode mudar o texto. Você vai falar o quê, né? Fala: poxa, não, mas é que é uma linguagem é atual, né? É só galera, só juventude, não faz sentido você ficar falando né? Enfim. Última pergunta. Última pergunta. Já estamos, bate-papo tá muito bom que a gente nem percebe o tempo voando, viu? Ok. Atenção. Eu ouvi falar um tempo atrás que o Akira Toriyama disse que a dublagem de Dragon Ball brasileira era a melhor do mundo. Isso é algo verídico, por acaso? Eu não tenho essa informação. Mas eu não sei. Sou suspeito para falar, mas eu acho que a dublagem original, não, a voz original, né, de Dragon Ball, eu gosto bastante. Acho que, enfim, de forma geral, acho que funciona muito bem. Agora, a dublagem em espanhol, eu acho bem fraca. Não sei a opinião de vocês, mas eu acho bem fraca. Eu acho que a brasileira é muito melhor. Agora, tem a portuguesa também, né? Eu não assisti quase nada. Agora, senhoras e senhores... Deixa eu só perguntar uma pergunta, teve uma pergunta bem interessante aqui. Antigamente a gente tinha muito anime na TV aberta, então todo mundo tinha acesso já ao anime dublado. Hoje em dia, com a internet, os animes estão cada vez menos chegando pra gente agora. Sim. Como que tá a demanda? Tá vindo mais anime aí? Como é que tá? O pessoal quer saber. Eu acho que caiu bem a demanda, pelo menos no que eu vi nos estúdios por onde eu transito e as escalas que me chamam, tem muito pouca coisa de anime. Quando tem já é coisa que eu fazia e tal. Então acho que deu uma diminuída. Teve uma época que teve um auge que foram as séries do Animax, né? Que eu cheguei a dirigir algumas e tal. Mas depois disso eu só vi queda por aí. Então não sou muito otimista com relação a isso, não. Agora, senhoras e senhores, temos o momento que todos esperavam. Alfredo, por algum motivo, não sei, lá para 2006, 2005... Sei lá, quando Esta é na sua vida. Não, é porque nós temos uma brincadeira aqui no nosso palco, que acho que quem começou foi o Gilberto Baroli que começou isso. Ah, sabia, só podia ser. É uma brincadeira que é aprovada pela família Baroli. Então, aqui todo mundo aqui na Anime Fest, tirando alguns gatos pingados, nós não temos um afeto com o personagem Seiya do Cavaleiro do Zodíaco. Isso já é de conhecimento do Hermes também, ele gosta muito do personagem dele. A gente vai trazer ele aqui para ele mesmo se matar. Ele já fez isso. Ele fez, não fez? Então, nós trazemos o convidado. No caso vai ser o Vegeta, né? Que vai ser o executor. Que nós matamos o Seiya. Nós iremos matar o Seiya. Então, e ao final de assassinar o Seiya, tem uma frase. Por favor, público, repitam para o Alfredo que frase que nós repetimos aqui. Morra, Seiya, seu viadinho! Morra, Seiya, seu viadinho. Óbvio, se você tiver algo contra isso, não tem problema. Eu prefiro falar morra, Seiya, seu verbo maldito, pode ser? Pode ser!
Então você pode começar. Todo mundo que está com o celular ligado já está todo mundo. Ok, você pode fazer uma introdução, você pode xingar o seu quanto você quiser. Solte o golpe, pode ser o Garlic Roll, qual Final Flash, o Resplendor. Você mata o Seiya com todo o seu ódio, usa sua memória afetiva de algo que você odeia muito. E mate o Seiya com a frase: morra Seiya, seu verme maldito. Onde está você, Kakaroto? É o Seiya. Preciso... Calma. 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 Vacilo meu, vacilo meu. Deixou nem eu molhar o bico. Calma. Onde está você, Kakaroto? Eu vou acabar com você. Mas o que é isso? Que inseto é esse na minha frente? Parece um destaque de escola de samba. Que nome é esse? Seiya. Seiya só no Natal, seu verme. Eu vou acabar com você. Sabe por quê? Porque o seu poder de luta é menos de 8.000. Então vamos lá. Prepare-se, Seiya. Morra, Seiya, seu verme maldito. Resplendor final! Senhoras e senhores, eu quero todos de pé, fazendo muito barulho para ele, o rei dos Saiyajins, Alfredo Rolo! Valeu, gente. Obrigado por esse carinho, por essa energia. Espero voltar aqui, tá? Se vocês gostaram da minha presença aqui, pede pro pessoal para eu voltar. Se vocês não gostaram, pede pro pessoal que vocês não gostam aí de outra cidade, que eu vou lá encher o saco deles, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.